Olá a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wilson Andrade, estamos falando do canal Aquilo que Não Te Ensinaram. E hoje nós vamos falar do papel do gestor e das atribuições que o gestor tem que desenvolver para poder ter uma boa operação. Nós vamos iniciar falando da tríade, né, da Santíssima Trindade, que eu prego para mim e para quem eu ensino, que são os 3 pontos mais importantes que o gestor precisa ter bem nítido na sua cabeça. Primeiro, coerência. Segundo, equilíbrio emocional. E terceiro, boa memória. Vamos lá para o primeiro. Primeiro item, coerência. Coerência não é ensinado, coerência é entendido. E não é ensinado em faculdade. É você, de acordo com a sua vivência, de acordo com o que você aprendeu na sua primeira infância, com o que você lê, com o que você vê fora do seu horário de estudo ou fora do seu horário de trabalho, isso que define o seu grau de coerência quando é deparado com algum tipo de assunto. Então, a coerência, ela é simplesmente um dialeto, como posso dizer assim, é uma forma de comunicação que traz harmonia entre os seus interlocutores. Podemos dizer assim que nesse caso os seus interlocutores são o seu cliente, a sua empresa e os seus funcionários. E cada um fala uma linguagem. O seu cliente quer ver a obra pronta, no menor custo, no menor prazo. A sua empresa, ela quer ter o maior lucro com o menor custo. E o seu funcionário quer ganhar bem, produzir pouco e prosperar. Então, para manter essa equação é um pouco complicado. Logo, a coerência, ela é muito importante nesse caso, porque se você não tiver coerência, você não tem a confiança da sua empresa, não tem a confiança do seu cliente, não tem a confiança principalmente dos seus funcionários. Você passa a ser um ser imprevisível. E isso é o primeiro sinal da derrota de um bom gestor. Ele tem que ter uma linha de trabalho, uma linha de conhecimento e consistência naquilo que ele fala, ou seja, ser coerente. Se você sente que você peca pela incoerência, é hora de rever isso, porque a coerência é o primeiro passo para poder você estabelecer uma boa gestão. Continuando nisso, na parte da boa gestão e da coerência, você tem que lembrar de outra tríade, que é aquilo que faz o serviço acontecer. O que faz o serviço acontecer são 3 situações: material, mão de obra e decisão. Você tem que manter os 3 equilibrados. Você tem que manter os 3 em harmonia. Como assim? Você tem que ter pessoas qualificadas, motivadas, para poder fazer um serviço com materiais adequados, no local adequado, na hora adequada. E a decisão, o que é? É um projeto, é um as-built, é uma ordem de serviço, é tudo aquilo que precisa juntar o material e a mão de obra para poder executar o serviço. No caso, seria a decisão, tá bom? Isso é bem interessante ressaltar. Segundo ponto, equilíbrio emocional. Eu gosto muito de falar desse assunto porque ele é o maior desafio que a gente tem para poder trilhar, né? Porque a gente pode ser totalmente zen, da paz, do amor, tranquilo, porém, quando você se depara com a situação de obra, onde está todo mundo te pressionando, gente da sua equipe, do seu cliente, do seu colega de outra empresa, para poder liberar para você fazer o serviço, o seu diretor, o seu departamento financeiro exigindo resultado, o departamento de compras organizando com os prazos e os fornecedores os materiais, você começa a ficar doido, porque a obra, ela exige muito de você, ela é muito invasiva. Quando você mal vê, você já está trabalhando em casa, pensando em trabalho, falando de trabalho, e isso aparentemente é uma coisa boa, mas não é. Você tem que saber que você tem o seu limite físico e mental. Você tem um ciclo de produtividade que você precisa ter esse conhecimento. Logo, o equilíbrio emocional está muito ligado com
autoconhecimento. Que ponto que você... Até que ponto você consegue ir sem perder a paciência? Até que ponto você consegue ir sem ter a noção que você está cedendo ou entregando aquilo que era seu, o seu tempo, que é mais precioso? Então você tem que tomar bastante cuidado, porque obra é invasivo. E na faculdade isso ninguém fala. Já é invasivo por si só na faculdade, porque a gente percebe que são muitas matérias, geralmente é em turno integral, muita coisa condensada em 5 anos, e é bem complicado, né? Então você tem que perceber que você tem seus limites. E eu falo por mim, o que me aconteceu em 2017, eu não me conhecia. Posso dizer que há 2 anos atrás eu não me conhecia. Eu precisei passar por um estresse muito grande no trabalho, passar por uma pressão muito grande na vida pessoal, para poder estourar e descobrir que eu tenho ansiedade. E eu fui atrás disso, procurei especialistas para me ajudar, busquei remédios também para me ajudar em algum momento, e hoje eu me considero bem, não me considero curado, porque é uma linha muito fina que divide a sua sanidade mental e a sua insanidade mental na obra. Isso é ter estabilidade, você saber do que você pode, onde você pode chegar se você não ter o controle da sua vida. O controle da sua vida não é controle financeiro, controle de horário, é você saber até onde aquilo te invade, que é uma situação muito delicada, é uma situação muito subjetiva e é muito necessário para você ter o sucesso. Sucesso, eu digo, é prosperidade, tá? São degraus que a gente sobe para atingir um objetivo que é a prosperidade e a paz de espírito e atingir o resultado final, que é crescer na carreira. O terceiro ponto que a gente tem que lembrar, é a boa memória. E por favor, não vinculem a boa memória com ômega 3, com cursos de memorização, com essas coisas de atalhos cerebrais. Não existe atalho para poder você ter uma boa memória. Existe um método, tá? E tem um termo muito interessante, que não sei se vocês já tiveram acesso a ele, que é a neuroplasticidade. Não vou falar muito aqui para o nosso vídeo não ficar longo, mas procurem, por favor, o que é neuroplasticidade e usem ela a seu favor, tá? Logo, é engraçado dizer o seguinte: a nossa boa memória depende de a gente assumir que não temos uma boa memória. A gente depende de mecanismos externos para termos uma boa memória. Como assim, Wilson? Como assim? Primeiro, eu vou indicar um livro para você montar aqui, que eu emprestei para um amigo. Ele chama Rápido Devagar, que ele fala de processos cerebrais. E uma vez que você adota que o seu cérebro é uma unidade de processamento e não uma unidade de armazenamento de informações, você fica melhor. Por quê? Se o seu cérebro servir como unidade de armazenamento, você tende a ficar mais ansioso e mais desequilibrado mentalmente, e também vai faltar com coerência. Logo, a boa memória implica de você precisar de mecanismos externos, sejam eles tecnológicos ou não, para te ajudar a ter uma boa memória. Como que a gente pode dizer? Uma agenda, um caderno, um método, por exemplo, o método GTD, que é um método Getting Things Done, que de um livro muito interessante. Vou deixar até aqui. Um método muito interessante. Eu devia achar isso aqui. A Arte de Fazer Acontecer. O livro chama Arte de Fazer Acontecer. Tá? É um livro antigo, que é um método antigo, antes da tecnologia ter sido democratizada. E pegaram, o pessoal do Todoist, do aplicativo Todoist, pegou esse sistema deles, do método GTD, e criou uma ferramenta maravilhosa. Eu usei por anos, até eu descobri o Google Calendar, os sistemas pendentes do Google, de pendências, de tarefas, que eu gostei bastante. E também já passei pelo Evernote, pelo OneNote, pelo Trello,
Agora eu estou descobrindo o Microsoft To Do, que era um antigo Wunderlist. Foi o que eu estou aprendendo quais são as ferramentas novas que tem no mercado. Mas para mim até hoje o melhor que tem é o Todoist. Procura depois para você ver, é gratuito e dá para você fazer bastante coisa com ele, de lembrar para si e lembrar para o outro colega no grupo de trabalho de vocês das pendências em geral. Outro ponto principal é que você tem que tratar todo o assunto que aparece com o mesmo grau de seriedade, seja ele grande ou pequeno, porque eu quero que depois vocês procurem sobre a teoria das janelas quebradas, tá? Eu vou colocar um link ali da Wikipédia mesmo para vocês verem, mas a teoria das janelas quebradas para mim se aplica nesse assunto, tá? Porque você não permite que pequenos assuntos fiquem sobrevivendo, pequenas pendências fiquem sobrevivendo e elas acabam se tornando grandes. E às vezes a gente tem um problema de auto-sabotar que a gente vai achando que se a gente postergar um problema, ele vai resolver. E não é assim, gente. O problema, a gente tem que dar graças a Deus que o problema apareceu agora. Que a gente tem a possibilidade de resolver ele antes. A gente não pode deixar o problema para depois ou para o outro resolver. Você, enquanto gestor, você tem que assumir que o problema é seu e que a responsabilidade de resolver o problema é seu. Então não vai achando que depende de outro. Ah, mas tem o cara que faz isso da empresa. Foda-se. Você tem que fazer, a obra é sua. Briga com o cara, fala com a pessoa, reclama pro fulano, sempre com coerência e sempre com estabilidade emocional. Eu falei brigar, mas é não brigar no bom sentido, tá? Não vai xingar a mãe do cara, não vai ofender ele, mandar ele para as cucuia. Não. É você ter a coerência e o equilíbrio de dizer e de ter método também, para dizer para ele que está errado, que ele tem que providenciar tais ações para você atingir aquele resultado. É onde entra as listas. Se você tira do seu cérebro o que está pendente, põe em uma lista ou no software, no aplicativo que seja, fica muito melhor para você lembrar. Porque o seu cérebro é uma unidade ótima de processamento de informações e não de armazenamento. Então, quando você lista tudo, fica tudo fresco na sua cabeça. Aí você consegue lembrar bem. E isso te deixa mais leve para poder pensar em qualquer outra coisa mais difícil. Imagina que você tem que fazer um planejamento, ou uma medição, ou um relatório bem complicado, e você está pendente assim, poxa, eu tenho que pegar os oleritos dos funcionários, eu tenho que fazer o as-built, e minha roupa tá capando, e eu tenho que comprar sabão em pó, tenho que fazer a cópia da chave. Poxa, você não vai trabalhar. Logo esses processos, essas sugestões, você tira tudo, principalmente o método GTD. Você tira tudo da sua cabeça e joga num papel ou num aplicativo e deixa a sua cabeça livre para poder processar as informações que você precisa processar, uma a uma. E lá tem grau de prioridades, você estabelece o que é mais crítico, o que depende dos outros, e isso é bastante interessante. Vale, caso vocês tenham interesse de que eu faça um vídeo especificamente sobre isso, vocês me avisem, tá? Hoje eu consigo dizer que eu tenho um método 100% infalível a respeito de pendências. Eu não deixo nada passar, mas eu mesclo o Outlook, uma regra que eu crio no Outlook, e sempre algum aplicativo externo e uma ferramenta manual. Para mim, essa triangulação ela é sensacional. Eu não deixo nada passar. Eu posso demorar, mas não passa. Tá? Com base nisso tudo que a gente conversou, você se encontra preparado para obra?